Endrick dando adeus, Lamine Yamal com problemas de lesão. Finalmente isso vai acontecer com Vinícius Júnior e muito mais do mercado da bola. Bem galera, vamos começar falando sobre Lamine Yamal, um dos principais jogadores do futebol mundial, eleito pela revista France Football, que entrega a bola de ouro, o segundo melhor jogador do mundo. Dessa forma já dá para entender que o cara é praticamente fundamental no Barcelona. E agora eu tenho algumas más notícias sobre o jogador. Ele recentemente sofreu de uma lesão e essa lesão, segundo alguns portais lá da Espanha, é uma lesão crônica que vai acompanhar o jogador até o final da sua carreira. E aí foi perguntada sobre essa situação para Hansi Flick, que não quis cravar nada sobre a lesão, só que falou o seguinte sobre as atitudes do camisa 10 do Barcelona. Ele está fazendo de tudo para se recuperar? Se liga o que ele disse. Hansi Flick colocou: a lesão de Lamine Yamal precisa ser tratada, ele precisa treinar e seguir os tratamentos, e ele está fazendo isso. Eu não posso dizer que o desconforto tenha desaparecido completamente por enquanto, disse Hansi Flick. Galera, o que colocam lá nos portais espanhóis é que ele jogou com um certo desconforto, principalmente contra o Real Madrid. Ele estava 70%, vamos colocar assim. Então ele não conseguiu mostrar todo o seu futebol exatamente por isso. Mas é normal, né? Um jogo contra o Real Madrid, um grande jogo da temporada, um jogo que pode definir muita coisa, o cara acaba indo pro tudo ou nada. Ele sabe o quão importante é aquela partida. Tanto é que o Rafinha, ele tinha se recuperado de uma lesão, aí colocaram ele pra treinar, pra ele conseguir jogar o El Clássico, e ele acabou se lesionando ainda mais. Então assim, o que eu quero dizer é que é super normal o jogador acabar fazendo esforço a mais para esse tipo de jogo e às vezes colocar um certo risco nisso, porque ele sabe que está correndo um risco se ele chega e antecipa alguma coisa ou joga com algum desconforto. Mas aí, qual é a sua opinião? O que vocês acham sobre isso? Já comenta aqui embaixo. Bem galera, agora vamos falar um pouco sobre o mercado da bola e mais especificamente sobre um possível substituto de Robert Lewandowski. O Diário Sport está colocando muitas notícias sobre um possível 9 no Barcelona. Recentemente a gente falou sobre a possibilidade do Harry Kane e agora quem também surge como um nome é Julian Álvares. Se liga o que está sendo informado para depois a gente comentar. O Barcelona colocou como um dos seus principais alvos Julian Álvares para ser o substituto de Robert Lewandowski, que já está com uma certa idade. Quem passa a informação é o Diário Sport da Espanha. E aí galera, quem você prefere na sua equipe? Julian Álvares ou Harry Kane? Se o Barcelona pudesse escolher um substituto para o Lewandowski, quem você escolheria? Eu vou colocar aqui os pontos para mim. Julian Álvares é um jogador muito interessante, muito bom de bola e que tem um futuro imenso pela frente. E é um argentino que gosta de fazer gol contra o Real Madrid. Então assim, a torcida do Barcelona já tem até um carinho por ele, vamos colocar assim. E do outro lado, a gente tem Harry Kane. Na minha opinião, o melhor 9 do mundo na atualidade. O que ele consegue fazer é algo impressionante. Então vocês já sabem a minha opinião mais ou menos por aí, né? Eu prefiro o Harry Kane. Mas assim, pensando num futuro, vale muito mais a pena pra mim investir no Julian Álvares, que tem tudo pra crescer, continuar jogando e se tornar um jogador ainda mais completo. Porque o Kane tem uma idade avançada comparada à de Julian Álvares, o cara já vivenciou muito, então por isso ele pode estar nesse nível de futebol. Mas quem sabe no futuro o Julian Álvares não chega a jogar ainda mais do que o Kane. Então, se quer uma aposta pro futuro, Julian Álvares. Se você quer uma resposta pro agora, Harry Kane. Pelo menos eu pensaria assim. E aí, qual é a sua opinião? Já comenta aqui embaixo. E aí, tá curtindo o vídeo? Espero que sim. Então se você chegou até aqui, eu já peço pra você deixar aquele like. É super normal acabar esquecendo, por isso que eu tô avisando. Então bora pra meta de um like, o seu. E se você quiser tá participando do vídeo, é isso mesmo, você ouviu? É super simples e fácil. É só você estar inscrito aqui no canal, que é só clicar no botão que é grátis, então já clica aí. E também ativar o sininho, porque eu sempre mando salve no final do vídeo. Pra quem comentar, manda salve primeiro. Mas, sem mais delongas, bora agora falar um pouco sobre esse mercado da bola. O Lyon quer contratar Endrick por empréstimo e ele está ansioso para ter mais tempo de jogo, uma maior minutagem. O jogador tem medo de ficar de fora da Copa do Mundo de 2026. Mas o Real Madrid, segundo passa o jornalista Mário Cortegana, ainda não tomou uma decisão final sobre o futuro de Endrick, se vai ceder ou não o jogador. Recentemente, finalmente, o Endrick entrou num jogo do Real Madrid. Entrou para também jogar 10, 15 minutos. Chegou, sofreu uma faltinha, tal, foi muito aplaudido pela torcida.
Só que assim, ele estava sem nenhum minuto antes dessa entrada. Então, muita gente coloca que realmente ele precisa sair para ter uma minutagem maior e assim conseguir ser visto pelo Carlo Ancelotti, que já conhece muito bem o Endrick, né? Já ficou um ano com o jogador, e assim ele conseguir mostrar um pouco mais do que ele é capaz para chegar numa Copa do Mundo, por exemplo. Porque até agora, com o tanto de técnico que teve na seleção, o Ancelotti chegou há pouquíssimo tempo. Então, ele ainda tá testando as coisas. A gente não tem um camisa 9, já que todo mundo sabe quem que é, tá ligado? Ah, esse cara é o 9 do Brasil. Alguns vão falar João Pedro, outros vão falar Richarlison, aí vai ter gente falando Caio Jorge, sabe assim? Então, vai ter muitas opções porque ainda não está definido. Então ainda dá para você chegar e ser convocado se é um jogador da função. Se eu fosse o Endrick, sairia do Real Madrid para ganhar mais minutos. Mas aí, qual é a sua opinião? Já comenta aqui embaixo. Bem, um jogador que está interessando o Real Madrid é o William Saliba, jogador do Arsenal, zagueiro muito conhecido e que joga muita bola, e ele foi perguntado sobre isso. Vai jogar no Real Madrid? E olha o que ele respondeu. William Saliba sobre o interesse do Real Madrid. É claro que é muito tentador quando um clube como este está interessado em você. Mas eu quero primeiro ganhar títulos no Arsenal, antes de pensar em qualquer outra coisa, colocou o jogador. E aí galera, o que vocês acharam sobre isso? Já comenta aí a sua opinião. E teve gente falando também sobre uma entrevista de Kimpembe, uma indireta para Kylian Mbappé. Se liga o que ele disse. Presnel Kimpembe falou o seguinte sobre a Champions League: eu prefiro ganhar uma Champions League pelo PSG do que 5 com o Real Madrid. E aí galera, foi uma indireta pro seu companheiro de seleção ou nada a ver? Porque assim, às vezes ele só tava falando isso porque ele gosta do clube, torcedor do clube, é um clube do seu país. Pô, eu preferia ganhar uma Liberta no clube de paixão que eu tenho, né? Tipo assim, o meu clube do coração, né? Jogando futebol, do que ganhar 2, 3, sei lá, num time do Chile, da Argentina. Com todo respeito aos chilenos e argentinos, mas não tem a mesma paixão, tá ligado? Mas aí, qual é a sua opinião? Já comenta aqui embaixo. E você deve estar querendo saber um pouco sobre essa história do Vini Júnior, uma reviravolta no seu caso? Calma que eu já vou abrir aspas aqui para a reportagem. Mas antes de mais nada eu vou mandar aqui os salves que vocês pediram nos últimos vídeos. Então para os salves, um salve para Valéria, para o Theo e para a Valentina, para o Luque Mingas, para o Marcel e para o Ismael de Minas Gerais, para o Alex de Moçambique, e também para o Vando, que pediu um salve para o pessoal lá de Curitiba, para o Wellington Matos, para o Manuel Messias, para o da Silva Quilololo, para o 10 Otto Gomes, para o Júlio e também para os últimos dois, para o Danilo Bittencourt e por Pedro Henrique. E agora vamos falar um pouco sobre Vini Júnior. Se liga o que foi reportado por jornalista espanhol. Segundo Félix Dias, a renovação de contrato de Vinícius Júnior com o Real Madrid agora está bem mais próxima do que há alguns meses. O clube quer mantê-lo. Eles tomaram essa decisão. E aí galera, o que vocês acharam sobre isso? Realmente o Vini Júnior vai ficar ou não? Eu acho que esse é só mais um capítulo dessa grande novela. Mas já comente sua opinião, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, tamo junto e até a próxima.